E fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, como vocês já devem saber, a Quaresma chegou, trazendo com si suas culturas passadas de geração em geração. E apesar de ser uma época triste para os cristãos, por conta do contexto histórico, tem uma coisa que digamos que é bem interessante de abordar aqui hoje, que com a chegada da Quaresma, de acordo com a interpretação da Bíblia atualmente, acredita-se que esse é o período que os portões do inferno estão supostamente abertos, e as criaturas mais bizarras e perturbadoras estão então à solta no nosso mundo. Claro que isso é uma interpretação, mas e se realmente não for? Bom, e é seguindo essa vibe de terror relacionada a criaturas da Quaresma que eu quero falar um pouco no vídeo de hoje. Mas antes da gente adentrar nas criaturas em si, é muito importante que a gente entenda a origem do porquê e o que é a Quaresma. E logo em seguida, consecutivamente, iremos falar das entidades. Então sem mais enrolar, bora dar o início a isso. E pra gente entender a origem disso, a gente tem que voltar um pouco no tempo, a mais ou menos durante algum momento do século IV. E segundo a crença, a origem da Quaresma remonta aos primeiros séculos do cristianismo, e é conhecida como a prática de preparação para a Páscoa, onde inicialmente era um período de jejum e penitência para os catecúmenos, que eram aquelas pessoas que estavam sendo preparadas para o batismo. Porém, com o tempo, esses costumes foram generalizados e estendidos a todos os cristãos, como uma forma de purificação espiritual durante esse período. E a Quaresma começou a se destacar por conta de um período de 40 dias de jejum e de oração, em uma referência aos 40 dias que Cristo passou no deserto sendo atormentado pelo diabo. E conforme relata em alguns evangelhos, a escolha de 40 dias também tem significados simbólicos importantes no cristianismo, como os 40 dias que os israelitas passaram no deserto e os 40 dias que Moisés passou no Monte Sinai. E a prática de jejum e penitência durante a Quaresma visava preparar os cristãos para a celebração da Páscoa, que é justamente quando Cristo ressurgiria. E a Páscoa é como uma comemoração por sua volta divina. E a Quaresma começa na quarta-feira de cinzas e termina no domingo de Páscoa, com os cristãos se dedicando a orações e penitência e reflexões sobre a vida de Jesus. E bom, essa basicamente é a história do que é a Quaresma e do porquê a gente realiza esse ato de passagem. Estando um pouco mais ao cenário atual, mas relacionado ao lado sobrenatural disso, eu acabei dando uma pesquisada e descobri que existem algumas regras para se seguir durante essa época se quiser sair sem traumas disso, que são as seguintes: não andar sozinho durante as noites. Isso pois durante essa época é mais comum de se ver anomalias e criaturas sobre-humanas. Não rir em cemitérios. Se você fizer isso em um cemitério, você pode digamos que acabar recebendo a risada de volta, mas não de uma pessoa viva. Não responder se alguém estranho chamar. Bom, essa regra parece estranha, mas eu vi muitos vídeos de pessoas relatando ter sido chamadas durante a noite, e quando tentaram responder de volta, não havia ninguém. Você é assim, você não pode olhar pra trás. Gente, eu cresci aqui no interior quando eu era criança. Não tem ninguém. Mas eu tô olhando pelo celular, eu tô olhando pra trás, não tô? E por último, não comer carnes durante as sextas-feiras. E essa em específico, segundo o contexto, se a pessoa quebrar essa regra e comer carne durante esse dia, seria como se estivesse comendo a carne de Cristo, ou seja, uma carne divina. E essas regras são alguns preceitos e tabus que foram transcritos para que as pessoas passem bem os 40 dias de condolência. Mas claro, uma boa reza e muita fé também vai ajudar bastante. E bom, juntando todas as informações que eu citei ao decorrer desse vídeo, podemos então falar sobre as criaturas da Quaresma. Mas de já, eu adianto que se você é uma pessoa sensível ao terror, sugiro que veja um outro vídeo mais leve. Mas se você ainda quer continuar, eu lhes apresento o lobisomem da Quaresma. O lobisomem por si só já é uma criatura perturbadora, e para contextualizar, segundo as tradições antigas trazidas da Europa, o lobisomem é uma pessoa vítima da licantropomorfia, que é o ato de se transfigurar em algo semelhante a um lobo ou próximo dessa criatura. E no folclore brasileiro, ele é conhecido pela fatídica história, que a gente já está acostumado, que o sétimo filho homem de uma família com 6 mulheres, o sétimo se torna um lobo e é vítima dessa maldição. E na história,
Tradicionalmente, a pessoa amaldiçoada se transforma em uma criatura humanoide chamada de lobisomem, e ela se transforma durante as noites de lua cheia. Em algumas versões, diz que se transforma durante todas as quinta-feiras ou sexta-feiras. Porém, durante o período de quaresma, a história muda um pouco, onde o portador dessa anomalia se transforma durante todas as noites nessa criatura, e é literalmente todas as noites, sem nenhuma exceção. E por isso, o lobisomem durante a quaresma é uma das criaturas mais comuns de acabar sendo encontrado. E obviamente, ele ainda mantém os seus hábitos caninos, onde a mordida dele pode afetar outras pessoas, ou até mesmo dar um fim nelas. E se por um lado o lobisomem ainda não te assusta tanto assim, eu lhes apresento aqui um evento especial durante essa época do ano, que é muito comum durante a quaresma: a procissão das almas. A procissão das almas, por si, já é um ato comum da religião católica, onde as pessoas formam multidões e saem pelas ruas rezando novenas. E isso tudo em busca de libertar ou pedir piedade para a alma daqueles que já nos deixaram. E por outro lado, saindo da parte mais humanizada disso, existe sim uma lenda sobre a procissão fantasma. E os princípios são o mesmo da procissão normal. Porém, ao invés de pessoas vivas, trata-se de almas de pessoas que já estão em outro plano, que digamos que estão pagando penitência em busca de salvação e misericórdia. E é exatamente durante a época de quaresma que a procissão fantasma ronda pelas estradas de áreas monótonas. Não só estradas, como quaisquer lugares, podendo rondar em matas e outras áreas mais isoladas. E sobre essa lenda, existe uma única regra: se você por acaso se deparar com uma procissão fantasma, não interaja ou sequer olhe demais para ela, ou senão, você pode acabar fazendo parte dela. E se por um lado o lobisomem e a procissão das almas são mais frequentes durante essa época, uma entidade que não fica de fora é ela mesmo, a mula sem cabeça. A mula sem cabeça, por si, conta a história de uma mulher que acaba tendo relações com um padre. E essa é a história mais tradicional e conhecida sobre ela. Porém, diferentemente do lobisomem, que fica mais frequente e ativo durante essa época, a mula sem cabeça acaba tendo seus poderes reduzidos, onde ela se transforma com bem menos frequência, e quando se transforma, digamos que ela não possui a mesma energia que havia antes. E segundo algumas pesquisas, eu acabei descobrindo aqui que o motivo dela ser reduzida é por fins religiosos, onde acredita-se que esse é um período onde busca-se por piedade, e é uma época que também acontece o ato de confissão, que é quando a pessoa se confessa durante um padre formado, em busca de deixar os seus pecados para trás e seguir uma vida melhor. Porém, as chances de encontrar com uma mula ainda não são descartadas, onde ela pode sim ficar ativa durante a quaresma. E se você tem medo de fantasma, meu caro, é bom se prevenir nessa época do ano, que é quando as almas penadas estão muito mais ativas. E não é de hoje que existem histórias de fantasmas durante e até mesmo fora desse período. E para contextualizar isso aqui, almas penadas são basicamente almas que ficaram após a morte no plano humano, onde elas podem ser vistas de forma física. E de acordo com a história, as almas penadas que ficam ativas mesmo após o seu fim, elas tendem a buscar pelo seu propósito, que é justamente o que elas tanto almejavam durante a vida humana. E isso é um tipo de manifestação e falta de desapego que as prendem no nosso mundo. E se não bastasse só isso, ainda temos espíritos vingativos, que são as almas que são, digamos, que atormentadas, que durante a vida foram pessoas ruins ou tiveram um fim ruim, e desde então elas passam a atormentar e fazer o mal àqueles que as encontram. Por falar de fantasmas e coisas assim, uma criatura que tem uma vibe bem parecida, só que de uma forma bem mais animalesca, é a Porca dos Sete Leitões, uma criatura que surge diante a escuridão através de grunhidos e sons distorcidos. Uma porca selvagem que anda com seus 7 leitões e pode acabar atacando aqueles que as encontra, que se só isso já não fosse o suficiente de perturbador, tem uma história muito bizarra. De acordo com a lenda, durante alguma época do século XIX, havia uma baronesa
muito rica e dada como muito cruel. E ela tinha 7 filhos que foram muito mimados e eram tão ruins quanto ela. Segundo a lenda, após a criação da lei contra a escravidão, a mulher mantinha mesmo assim os escravos em sua fazenda, recusando-se a libertá-los e até mesmo pagar um salário a eles, já que aquilo não era mais permitido de acordo com as novas leis. E após isso, as vítimas então saem da fazenda e falam com uma espécie de feiticeiro, que eventualmente joga um feitiço sobre a mulher e sobre os seus filhos. E após a sua morte, a mulher e seus filhos estão então destinados a ficar para sempre na forma de um porco fantasma. E segundo a lenda, durante as noites de quaresma, pode ouvir ou até mesmo ver essa criatura surgindo em meio à escuridão em locais remotos. E eu acredito que ela surja durante essa época, já que a quaresma é onde praticamente o mal está à solta e muito mais ativo no nosso mundo. E saber desse contexto e sobre toda a história sobre ela torna isso tudo ainda muito mais bizarro. E uma lenda agora que você só deve temer e se preocupar se não crer de fato na sua religião ou se quebrar alguma regra durante esse período. O cavalo invisível surge especialmente durante a época da quaresma, e ele atormenta aqueles que quebram as regras e descreem totalmente da palavra, onde, segundo a história, um suposto cavalo invisível desce dos céus e se aproxima das janelas ou diretamente das pessoas, na tentativa de assustar e até mesmo converter as pessoas, mesmo que isso seja na base do medo. E ele também faz de vítima aqueles que não obedecem os rituais de passagem, que são um tipo de preceito, onde a pessoa durante a quarta-feira santa não pode consumir carne. E essa lenda, além de ser bem bizarra, é um tipo de mensagem direta de Deus para aqueles que não creem ou o respeitam. Até agora a gente já falou bastante de criaturas e seres sobrenaturais, mas um dos grandes maus está ligado direto aos demônios, onde durante o período de quaresma, segundo as crenças, os portões do inferno ficam totalmente abertos durante o período do início e o fim dessa passagem, e é quando os demônios em geral saem para atormentar os humanos e até mesmo tentá-los levar para o seu lado. E tanto por isso que para os crentes em Cristo dizem que não se deve andar sozinho durante a noite, onde a pessoa que decidir quebrar essa regra pode acabar escutando vozes chamando pelo seu nome, e vai por mim, você não vai querer responder. E se seres de outro mundo chamando por você não é o suficiente, é nessa época que você pode literalmente vê-los em forma física. Então é uma boa ideia se prevenir e rezar bastante, até mesmo para simplesmente dormir. O cão da quaresma provavelmente é um dos mais perturbadores e agoniantes dessa lista, mas claro, tem o seu motivo bem específico para isso. E segundo sua história mais conhecida, os cães da quaresma são um tipo de cobradores de pessoas que anteriormente fizeram pactos, e esses cães são os cobradores. E de acordo com a lenda, uma pessoa que fez um pacto passa a ouvir esse cão quando está chegando próximo do seu fim, e esse suposto cão fica rondando a casa da pessoa até que chega o momento dela realmente pagar com a sua alma. E obviamente, essa criatura só ataca aqueles que realizam pactos e estão com dívidas além de sua vida. E o fato disso, de saber que logo logo uma criatura vai vir te cobrar, deve ser extremamente agonizante. Mas claro, apenas quem tem essa suposta dívida devem os temer. E bom, pelo que a gente viu nesse vídeo, apesar da quaresma ser uma época delicada, que deve se prevenir e esperar pela ressurreição de Cristo, que para nós atualmente é comemorado na época da Páscoa, durante esse período de espera, as coisas podem ficar bem pesadas. E eu só acho que não deve ser muito legal acabar encontrando com essas entidades. Mas bom, um abraço do seu Mano Pink, e é aqui que eu me despeço de vocês, e até um próximo vídeo.